Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse dia de leitura de A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Ocupar o mesmo lado da mesa. Em minha formação em serviço social, foi dada muita ênfase ao modo como conversamos com as pessoas, incluindo até mesmo onde e como devemos nos sentar. Por exemplo, não devo nunca falar com o cliente do outro lado da mesa. Dou a volta e me sento em uma cadeira bem na frente da pessoa para que não haja nada entre nós. Eu me lembro da primeira vez que fui procurar uma professora de serviço social a respeito de uma nota. Ela se levantou de onde estava sentada, ela se levantou de onde estava, sentada atrás da mesa, e pediu que eu me dirigisse a uma pequena mesa redonda que havia em sua sala. Ela então puxou uma cadeira e se acomodou bem ao meu lado. Ao me armar previamente para aquela conversa, eu a tinha imaginado sentada atrás de uma grande mesa de ferro, e eu toda cheia de valentia, mostrando a ela o meu trabalho e exigindo uma explicação pela minha nota baixa. Depois que ela se sentou ao meu lado, eu coloquei o trabalho sobre a mesa. Então a professora disse: Estou feliz que você tenha vindo conversar comigo sobre o seu texto. Você foi muito bem. Adorei sua conclusão. E me deu um tapinha nas costas. Foi só aí que constatei que estávamos do mesmo lado da mesa. Totalmente desconcertada, falei quase sem pensar. Obrigada. Eu realmente me empenhei muito. Tenho certeza disso. Tirei alguns pontos pela formatação. Eu gostaria que focasse nisso e corrigisse o que foi marcado. Você deveria submeter o seu trabalho à publicação e não quero que erros de formatação a prejudiquem. Eu ainda estava confusa. Ela considera o meu trabalho publicável? Gostou tanto assim? A professora prosseguiu. Precisa de ajuda com as normas de formatação. É complicado. Levei anos para dominá-las, disse ela. Um grande exemplo de normalização. Eu lhe assegurei que corrigiria a formatação e perguntei se ela poderia examinar o trabalho revisto. A professora concordou prontamente e me deu algumas dicas sobre o processo. Eu lhe agradeci pelo tempo e pela atenção que me dedicou e fui embora, agradecida pela nota e por ter uma professora que se importava comigo dessa maneira. Hoje, sentar no mesmo lado da mesa é a minha metáfora para feedback. Eu a usei para criar o meu checklist de feedback de qualidade. Sei que estou pronta para dar feedback quando estou disposta a me sentar ao seu lado em vez de no outro lado da mesa. Desejo colocar o problema na nossa frente em vez de entre nós ou esfregá-lo na sua cara. Estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. Quero reconhecer que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Quero reconhecer o que você faz bem ao invés de ressaltar os seus erros. Reconheça os seus pontos fortes e como você pode usá-los para vencer seus desafios. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo. Estou disposta a assumir a minha parte. Posso lhe agradecer sinceramente por seu empenho em vez de criticá-lo por suas falhas. Consigo explicar como solucionar esses desafios e levá-lo a crescer e a aproveitar novas oportunidades e consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que espero ver em você. Como a educação poderia ser diferente se alunos, professores e pais se sentassem no mesmo lado da mesa?
Como o compromisso aumentaria se os líderes se sentassem junto de seus comandados e dissessem: obrigado por sua contribuição. Veja como estão fazendo a diferença. Essa questão está colaborando para o seu crescimento e acho que podemos cuidar disso juntos. Quais são as suas ideias para seguirmos adiante? Que papel acreditam que estou desempenhando nessa questão? O que posso fazer de diferente para ajudá-los? Voltemos ao exemplo de Susan, a diretora que estava se armando de diversas maneiras. Se ela houvesse lido esse checklist, teria percebido que não estava pronta para dar feedback, para ser uma líder. Mas, com as reclamações dos pais se amontoando em sua mesa, o tempo era um fator importante para Susan, e ela sabia que a situação precisava ser resolvida. Quando se está sob pressão, pode ser muito difícil manter a mente equilibrada para oferecer um retorno de qualidade. Portanto, como criar um espaço seguro para a vulnerabilidade e o crescimento quando não nos sentimos abertos para isso? Feedbacks armados não proporcionam mudança duradoura e significativa. Ninguém é capaz de receber feedback ou assumir responsabilidade por alguma coisa quando está sendo duramente criticado. Nosso instinto de defesa toma conta e nos protegemos. A melhor escolha de Susan é vivenciar a abertura que ela espera ver e solicitar feedbacks a seus colegas. Quando entrevistei participantes que valorizavam retornos de qualidade e trabalhavam nisso, eles falaram sobre a importância de solicitar feedback de seus pares, pedir conselhos e se imaginar no lugar do outro numa situação difícil. Se não estivermos dispostos a solicitar feedbacks e recebê-lo, nunca seremos bons em oferecê-lo. Se Susan puder superar os próprios sentimentos de modo a estar presente e aberta diante de sua funcionária, ela terá muito mais chance de conseguir as mudanças que deseja. Alguém pode questionar: o problema da funcionária de Susan é pequeno e bem fácil de resolver. Por que ela precisa perder tempo pedindo conselhos a uma colega para um problema como esse? É uma boa pergunta que leva a uma importante resposta. O tamanho, a gravidade ou a complexidade de um problema nem sempre determina a nossa reação emocional a ele. Se a diretora não se sentar no mesmo lado da mesa com a professora, mesmo em se tratando de um problema simples ou de uma transgressão clara, nenhuma mudança significativa será alcançada. O que Susan pode aprender com seus pares é que ela foi realmente perturbada por essa professora específica ou que está se armando porque um comportamento antiprofissional está se tornando uma norma perigosa nesse grupo de docentes. Dar e solicitar feedbacks tem a ver com aprendizado e crescimento, e entender quem somos e como reagimos às pessoas e à nossa volta é a base desse processo. Mais uma vez, não há dúvida de que oferecer um feedback de qualidade pode ser uma questão das mais difíceis para se trabalhar. É bom lembrar, no entanto, que vitória não é receber feedback de qualidade, nem evitar dar retornos difíceis. Vitória é se desarmar, se mostrar e se comprometer. A coragem para estar vulnerável. Há algum tempo dei uma palestra no Centro Wolf de Empreendedorismo da Universidade de Houston. O programa, que reúne cerca de 40 alunos de graduação com alto rendimento e seus mentores, oferece um abrangente treinamento na área de negócios e é considerado o maior projeto de empreendedorismo em nível de graduação acadêmica dos Estados Unidos. Fui chamada para falar aos estudantes sobre vulnerabilidade
e o poder da história pessoal. Durante o período de perguntas e respostas após a palestra, um dos alunos colocou uma questão que tenho certeza que é frequente na cabeça das pessoas que me ouvem falar sobre vulnerabilidade. Ele disse: Percebo o quanto a vulnerabilidade é importante, mas estou no ramo de vendas e não sei bem como deveria agir. Ser vulnerável significa que, se um cliente me fizer uma pergunta sobre algum produto e eu não souber a resposta, devo dizer o que realmente estou pensando. Como sou novo aqui e ainda não sei exatamente o que estou fazendo, os estudantes que estavam ouvindo com atenção se voltaram para mim imediatamente, como se dissessem: isso parece patético. Deveríamos mesmo responder dessa maneira? A minha resposta foi não e sim. Nesse cenário, vulnerabilidade é reconhecer e assumir que você não sabe alguma coisa. É fitar o cliente nos olhos e dizer: no momento não sei a resposta, mas vou descobrir. Faço questão de dar Faço questão de lhe dar a informação correta. Expliquei que a indisposição para abraçar a vulnerabilidade de não saber algo leva a pessoa muitas vezes a dar desculpas, a se esquivar da pergunta ou, no pior dos casos, mentir para o cliente. É o golpe fatal para qualquer vínculo. E se tem algo que aprendi ao palestrar para vendedores, é que venda tem tudo a ver com a criação de relacionamentos. Portanto, apesar de eu não aconselhar ninguém a usar aquelas mesmas palavras do estudante com o cliente, acredito que haja alguma virtude em compartilhar com alguém que você não sabe bem o que está fazendo. Seja com um mentor que pode lhe oferecer apoio e orientação, ou com um colega que possa ajudá-lo a aprender e a normalizar a experiência. Imagine o estresse e a ansiedade de não saber o que se está fazendo, mas tentar convencer um cliente de que sabe, de não ser capaz de pedir ajuda e de não ter ninguém com quem conversar sobre o seu problema. É assim que perdemos funcionários. É muito difícil continuar motivado nessas circunstâncias. A pessoa começa a poupar esforços, a não se importar mais e acaba jogando a toalha. Depois da minha palestra, um dos mentores do grupo se aproximou de mim e disse: Trabalhei com vendas durante minha carreira toda e posso lhe garantir que não há nada mais importante do que ter a coragem de dizer eu não sei e errei. Ser honesto e transparente é a chave de sucesso em todas as áreas da vida. Tive a oportunidade de entrevistar Gay Geddes, proprietária e fundadora da T3, The Think Talk. A T3 é uma grande empresa de marketing que se especializou em campanhas inovadoras para diversas mídias. Em 1989, com os 16 mil dólares de seu plano de previdência, Gay realizou seu sonho de abrir uma agência de publicidade. Após acumular várias contas locais e regionais, hoje a T3 está entre as maiores agências do setor, presididas por uma mulher. Com escritórios em Austin, Nova York e São Francisco, a T3 tem clientes como Microsoft, Ups, JP Morgan, Chase, Pfizer, Allstate e Coca-Cola. Seu dinâmico tino para negócios, aliado à sua cultura empresarial, levaram Gay a obter reconhecimento nacional. Ela esteve na lista das 25 maiores mulheres empreendedoras da revista First Company e na lista dos 10 maiores empresários do ano da revista Inc. Comecei a entrevista contando a ela que um jornalista de negócios me dissera que, diferentemente dos executivos de empresas que estão protegidos por camadas de sistema, os empresários não podem se dar ao luxo de ficar vulneráveis. Quando perguntei a Gay o que achava dessa declaração, ela sorriu e disse: Quando a gente se fecha para a vulnerabilidade, se fecha para as oportunidades.
Ela explicou um pouco mais sua visão dessa forma. Por definição, o empreendedorismo é vulnerável. Tem a ver com a capacidade de administrar e lidar com a incerteza. As pessoas estão sempre mudando, o orçamento muda, o quadro de funcionários muda. E competir significa ter que ser ágil e criativo. É preciso criar uma visão e viver de acordo com ela. E não há visão sem vulnerabilidade. Por saber que Gay passa muito tempo lecionando e orientando profissionais, perguntei que conselho ela daria aos novos empreendedores em relação a abraçar a incerteza. Ela respondeu: para ter sucesso, o empresário deve se cercar de fortes redes de apoio e de bons conselheiros. Precisa aprender a calar o ruído em volta para que possa ter clareza sobre como se sente e o que pensa, e então fazer o trabalho pesado. Sem dúvida, isso tem a ver com vulnerabilidade. Outro grande exemplo do poder da vulnerabilidade é o método de liderança adotado por Christine Day, a CEO da marca de moda atlética Lululemon. Em uma entrevista para o programa CNN Money, Christine contou que havia sido uma executiva muito astuta e inteligente que tinha se diplomado em certezas. A transformação veio quando descobriu que não seria por meio de ordens que levaria os funcionários a se envolverem e vestirem a camisa da empresa. Ela aprendeu a deixá-los comprar a ideia à sua própria maneira e que a função dela era abrir espaço para o crescimento dos outros. Christine caracterizou essa mudança da seguinte maneira: deixar de ser alguém que pensa ter sempre a melhor ideia ou solução para os problemas e se tornar a melhor líder de pessoas. A transformação que ela descreveu é a passagem do controle para o envolvimento com vulnerabilidade, correndo riscos e cultivando confiança. E ainda que a vulnerabilidade possa, às vezes, nos fazer sentir impotentes, a mudança de atitude de Christine teve um efeito poderoso. Ela aumentou o número de lojas de 71 para 174, enquanto o faturamento saltou de 297 milhões de dólares para 1 bilhão. E as ações da Lululemon subiram 30% desde sua primeira oferta pública em 2007. Em outra entrevista, Christine falou sobre o conceito de vulnerabilidade como origem da criatividade, da inovação e da confiança, onde seus princípios de liderança é encontrar os mágicos. Como, é, como ela mesma explica, assumir responsabilidades, correr riscos e ter espírito empreendedor são qualidades que procuramos em nossos funcionários. Queremos pessoas que tragam sua própria magia. Os atletas são muito valorizados em nossa sociedade. Eles estão acostumados tanto a ganhar quanto a perder. Sabem como lidar com a derrota e como revertê-la. Ela enfatizou também a importância de pedir que as pessoas cometam erros. Nossa regra de ouro é: se você estragou, você conserta. Nos negócios, nas escolas, nas comunidades religiosas, em relação sistêmica, qualquer relação sistêmica, podemos saber bastante sobre as pessoas, sobre como as pessoas estão comprometidas com a vulnerabilidade, ao observar com que frequência e com que abertura nós as ouvimos dizer: eu não sei, preciso de ajuda. Eu discordo, podemos conversar sobre isso? Não deu certo, mas aprendi muito. Sim, eu fiz isso. É disso que preciso. É assim que eu me sinto. Eu gostaria de um feedback. Posso saber o que você acha?
Em que posso fazer melhor? O que posso fazer melhor da próxima vez? Você me ensina a fazer isso? Tive participação nessa questão. Aceito responsabilidade por isso. Estou à sua disposição. Quero ajudar. Vamos em frente. Peço desculpa. Isso significa muito para mim. Obrigado. Para os líderes, a vulnerabilidade geralmente é percebida e sentida como algo desconfortável. No livro Tribes, We Need You to Lead US Tribos. Precisamos de você para libertar os Estados Unidos. Seth Godin escreve: é difícil encontrar liderança porque poucas pessoas estão dispostas a enfrentar o desconforto exigido para ser um líder. Essa escassez torna a liderança valiosa. É desconfortável se destacar perante estranhos. É desconfortável expor uma ideia que pode fracassar. É desconfortável desafiar o status quo. É desconfortável resistir ao desejo de acomodar. Quando identificamos o desconforto, achamos o lugar onde um líder é necessário. Se alguém não está desconfortável em sua posição de liderança, é quase certo que não está alcançando o seu potencial máximo como líder. Quando consultei os registros da pesquisa e li as anotações das entrevistas que fiz com os líderes, fiquei imaginando o que os alunos diriam para os professores e o que os professores diriam para os alunos, o que os professores diriam para os diretores se tivessem a oportunidade de solicitar a liderança de que precisam. O que queremos que as pessoas saibam sobre nós e o que precisamos delas? Quando comecei a redigir a resposta para essas perguntas, notei que elas soavam como um discreto manifesto. Manifesto pela liderança com ousadia. Para executivos e professores, para diretores de escolas e gerentes, para políticos, líderes comunitários e tomadores de decisão. Nós queremos nos mostrar, queremos aprender e queremos inspirar pessoas. Fomos criados para os relacionamentos, para a curiosidade, para o envolvimento. Procuramos o sentido das coisas e temos um profundo desejo de criar e contribuir. Desejamos correr riscos, acolher nossa vulnerabilidade e ser corajosos. Quando aprender e trabalhar se tornarem desumanizados, quando vocês não nos enxergarem mais e não estimularem nossa ousadia, ou quando só virem aquilo que produzimos ou a maneira como cumprimos as tarefas, nós nos afastamos daquilo que o mundo mais precisa de nós, nossos talentos, nossas ideias e nossa paixão. O que pedimos é que se envolvam conosco, revelem-se ao nosso lado e aprendam como que. O que pedimos é que se envolvam conosco, revelem-se ao nosso lado e aprendam algo que venha de nós. Dar feedback é uma atitude de respeito. Quando não há conversa sincera sobre nossas forças e nossas oportunidades de crescimento, nós questionamos a nossa contribuição e o seu comprometimento. Acima de tudo isso, pedimos que vocês se mostrem, que se deixem ser vistos e que sejam corajosos. Ousem conosco. E ficamos por aqui, mais esse dia de leitura. Amanhã iniciaremos o capítulo 7. E se você chegou até aqui conosco, ainda não está inscrito no canal, corre, já clica ali, se inscreve. Ativa o sininho, assim você receberá todo novo vídeo que chegar no canal. Deixe o seu like e, se quiser ter um impulso para fazer um comentário, leia a descrição deste vídeo. Eu sou Vanessa Luz, um beijo em seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.